Sejam bem-vindos à nossa reunião virtual. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos. Muito importante, compartilhem nossas reuniões com seus amigos e familiares. E não esqueçam de dar o seu like, pois assim o YouTube disponibilizará o acesso às nossas reuniões virtuais por um período maior. Ao darmos início à nossa reunião, esclarecemos: nossos estudos são baseados nos dois livros, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, os quais estudamos alternadamente. Nesta oportunidade, teremos o tema especial Allan Kardec e a atualidade. Acompanharemos as reflexões da nossa irmã no Dial Espírita, Elisa Hillesheim, integrante do Lar de Teresa. Elisa, suas palavras iniciais. E desde já agradecemos a paciência com que todos nos ouvirem e nos assistirem. Vamos continuando, João. Passemos agora, então, a nossa leitura inicial. Homenagem a Allan Kardec. Em 13 de outubro de 1804, nasceu Hippolyte Léon Denisard Rivaio, que em 18 de abril de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos, adotou o pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Amaral Ornelas, espírito, através da psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, nos trouxe esta belíssima homenagem sob forma de poesia. Trouxeste, Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revestida aurora, e onde esteja serás eternidade afora. A verdade sublime em que o mundo se irmana, em teu verbo solar a justiça se ufana, de aclarar, consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte. A alma do povo freme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a vitória serena. Gênio serviste, herói exterminaste as trevas. Recebe com Jesus na glória a que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Amaral Ornelas, psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro Doutrina e Vida, Espírito e Versos, a editora CEU. Façamos então a nossa prece para darmos início à nossa reunião. Nesse instante, Senhor Jesus, Mestre e amigo de todas as horas, unimos nossos pensamentos, onde quer que cada um de nós estejamos, para o pensamento não há distância, e vibremos no sentimento de gratidão, reconhecendo o devotamento, a dedicação, a renúncia, pelo histórico biográfico desse missionário, ao nos legar a terceira revelação, o seu Consolador prometido. Que possamos, nesses instantes que se sucederão, pelas palavras da nossa Elisa, viajarmos no contraste entre a mensagem desse missionário e a atualidade. Assim, com a tua permissão, a permissão dos mentores que coordenam as nossas atividades, que possamos dar como início a nossa reunião virtual, dando graças a Deus. Elisa, a palavra é sua. Falar de Allan Kardec, que responsabilidade para nós. E, sobretudo, falar de Allan Kardec na atualidade. Bem, vamos começar assim. Algum tempo atrás, eu vi numa conversa, ou li, uma pergunta assim: você conhece Allan Kardec? Ora, era um grupo espírita, então disseram sim, conhecemos Allan Kardec. Mas comecei a refletir. Mas que pergunta instigante é essa? Conhecemos Allan Kardec. E perguntei um pouco mais.
que a gente pensa ao lembrar de Allan Kardec? A gente sabe que ele foi o codificador da doutrina espírita. Nós sabemos que ele escreveu livros básicos da doutrina, 5 livros básicos da doutrina, que chama Pentateuco Espírita. A gente sabe até a data de nascimento, 3 de outubro de 1804, e nasceu em Lyon, na França, e tinha outro nome. Uhum. É interessante. O que mais? Pois é, parece que sabemos que ele estudou na Suíça, mas um francês estudando na Suíça? Interessante. Um pouco mais, falando com essas pessoas e refletimos assim. Memorizar dados biográficos é fácil. E essa palavra conhecer, nosso sentido de português, quer dizer justamente guardar, reter na memória dados sobre algo ou sobre alguém. Diante disso, nós propomos assim, vamos trocar o verbo? Ao invés de conhecer, vamos perguntar assim, você entende a obra de Allan Kardec? Tem diferença entre conhecer e entender? Tem. Entender é reter intelectualmente alguma coisa. Reter é imprimir com a inteligência sobre aquilo que a gente estuda. Nesse sentido, podíamos de novo perguntar, nós entendemos a obra de Allan Kardec? E seria muito difícil dizer, mas os espíritas, então, estão subestimando, dizendo que não entendem a obra de Allan Kardec? Bem, nós falamos há pouco que Kardec traz, codificando, 5 livros básicos. E lembramos o nome? Pentateuco. É uma palavra que não é usual, ela tem uma origem grega, penta, sabemos que significa 5, e a palavra etimológica do grego quer dizer 5 rolos. Como nós não temos mais rolos, nós dizemos 5 livros. E estes livros que aí estão no Pentateuco são livros densos. São livros que têm uma bagagem, vamos dizer, pesada. Não pesada no sentido material dos livros, mas que nos exigem reflexão, exigem de nós um estudo apurado, dedicação a esse estudo. Como é que na atualidade nós agimos? Em nosso tempo, esses textos longos que vemos nos livros do Pentateuco, esses textos longos são difíceis, uma linguagem culta, raciocínios a que não estamos bem habituados. Até porque, na atualidade, mexendo na internet, texto longo, não. São sempre já textos breves. Vídeo, bem, mais de 5 minutos, já deixo para depois. Esse depois nunca mais aparece. Nós nos habituamos à pressa de toda a vida. E dizemos assim, não tenho tempo para estudar. Não tenho tempo para me deter nesses estudos. E até porque este entendimento também vai depender de um outro verbo, compreender.
E compreender indica também questionar, fazer perguntas inteligentes, perguntas adequadas àquilo que a gente lê. Fazer perguntas não é fácil. Mas essa internet que nos faz apressar todas as coisas e que nos faz ter informações vagas sobre tudo, essa internet também nos facilita em alguns pontos, porque nós ouvimos expositores, espíritas ou alguns filósofos de outras religiões e que nos habituam a estudar um pouco mais, a raciocinar sobre aquilo que eles dizem. Então, estes expositores que não só conhecem, mas entendem a obra de Kardec, esses expositores aí estão como que desmembrando, como que facilitando o nosso entendimento e fazendo com que nós, neste momento, comecemos até, vamos usar uma expressão assim, a digerir alguns conceitos a que nós não estamos muito bem acostumados. Por isso, aqueles estudiosos, aqueles que se dedicam a uma leitura, realmente, a uma leitura e percebem melhor, eles nos ajudam, então, a entender um pouco dessa obra. Entender os livros básicos, entender também os livros que vieram depois, e que chamamos, às vezes, subsidiários, livros que também vêm desdobrar os ensinamentos que nós vimos nos livros de Kardec. Livros, depoimentos, temos muitos. Dentro desse sentido, eu pensei em mostrar aqui um livro para tomar como exemplo. Vamos ver. Ele chama-se Em Torno de Rivale. Com certeza não dará para ver, porque a cor é aquela cor assim, amarronzada, mas mostra Paris na década, no século XIX. E aí a gente vê também a Catedral de Notre Dame, e ela nos leva de novo um pouco a biografia de Kardec, porque algumas pessoas poderiam até pensar assim: 1804, eu gosto de história, esse ano que nasceu Kardec, foi o ano em que o Napoleão Bonaparte se coroou imperador na Catedral de Notre Dame, que aparece aqui. E ele coroou também a esposa Josefina. Bem, este livro, por isso ele tem o nome de Em Torno de Rivale, porque ele traz o contexto daquela época, de todo o século XIX. E também um dia, numa conversa, uma pessoa traz o livro e me diz assim: interessante, eu apanhei só agora esse livro, eu não conhecia. Esse livro foi editado há mais tempo? Sim, foi editado em 2004, quando comemoramos os 200 anos do nascimento de Hippolyte Léon de Desarrivaio. Mas e como é que um livro que traz tantas informações e que traz tanta coisa interessante não é tão conhecido? Eu arrisquei dar a minha avaliação sobre isso. É porque é um livro de estudo. É um livro que exige atenção, porque ele vai trazendo esse contexto histórico que poucas vezes nós conhecemos. Como assim, contexto histórico? É porque uma pessoa, um coordenador, juntou 11 articulistas. 5 destes 11 participavam do Lar de Teresa.
outros 6 de outras entidades espíritas. Ele aborda neste livro desde a educação, aborda a literatura no século XIX, a música, aborda artes, aborda o urbanismo, a história deste tempo, as questões sociológicas, a filosofia, aborda também a medicina, a homeopatia, ciência. Então, é preciso que se tenha interesse nessas áreas para começar a estudar e a compreender o que surgiu nesse tempo, naquela cidade que se chama, normalmente dizemos, a Cidade Luz, a cidade para onde ocorriam as mentes mais brilhantes da Europa naquele tempo. Só para exemplificar, porque não podemos citar muitos nomes, porque nós nem conhecemos o que eles trouxeram. Mas alguns nomes para a gente lembrar. Chopin vem da Polônia e traz a sua música maravilhosa. Na França, o grande romancista Victor Hugo. O grande Victor Hugo ali está, e trazendo e falando também da história francesa. Da Alemanha vem Hahnemann, representando a medicina, introduzindo a homeopatia. Junto deste contexto histórico, vamos dizer, caldo cultural. É um termo bastante usado, não é? Dentro deste caldo cultural, há também o aspecto político. Neste tempo de Paris. Lembramos há pouco, em 1804, Napoleão Bonaparte se coroa como imperador, mas Luiz Napoleão Bonaparte, sobrinho de Napoleão, em 1848, se propõe a ser presidente de uma França que ansiava pela democracia e que ansiava por novos rumos depois de tantos reinados, depois de tanto tempo de absolutismo. Ele é eleito presidente. Mas logo, ele também se coroa como imperador. O imperador Napoleão III. Por que essas lembranças também políticas? Porque a gente se pergunta, como é que uma doutrina que junta filosofia, que junta religião, que junta ciência, surge num momento desses? Como é que se estrutura esta doutrina neste momento tão conturbado da história e com tantas mentes brilhantes? Nas divergências políticas que também nós temos nesta época, nós podemos imaginar o quão difícil foi entender uma nova doutrina que falava de transcendência, de espiritualismo. Bem, muitas pessoas então, e principalmente os estudiosos, dizem assim, mas este professor Rivail, e que estrutura essa doutrina, ele tinha uma bagagem intelectual muito grande. Aí vamos mostrar um outro livrinho. Olha aqui. Livrinho. Plano proposto para a melhoria da educação pública. Autoria Hippolyte Léon Denis Rivail. E ele propõe uma mudança na educação da França. Será que na atualidade nós teríamos tempo para estudar essas propostas? Porque no nosso Brasil nós temos muitas teorias pedagógicas, mas práticas
não tanto adequáveis. Mas quando o professor Rivaio coloca este livro, ele apenas se situa no livro como discípulo de Pestalozzi. Apenas assim. Pestalozzi, quem foi? Ah, já dissemos antes, ele foi para a Suíça. Quem era esse Pestalozzi? Era um educador, filósofo, e se envolvia muito nas questões, também nas questões sociais. O nome dele, Johann Heinrich Pestalozzi. Nasceu em Zurique, na Suíça, e depois de algum tempo criou uma escola em Yverdon, uma cidade às margens de um lago muito lindo. Às margens deste lago que trazia tantas lembranças a todas as pessoas que lá ainda vão. Bem, com o tempo de aprendizado, com o tempo de exercício das suas teorias pedagógicas, esse Pestalozzi, tão desconhecido no Brasil, a gente conhece só como nome de escola, esse Pestalozzi cativa o menino que vem da França com 11 anos, o menino Hippolyte Léon, cativa com a sua maneira de educador, tranquilo, amoroso, doce. E para muita gente, ele era meio doido. Era um homem feio, muito magro. E um dia ele aparece nas ruas com os sapatos, isso os historiadores contam, com os sapatos amarrados por palha. Estávamos no tempo da Revolução Helvética. O que é a Revolução Helvética? Vem de Helvécia, quando os romanos, conquistando o mundo, deram o nome de Helvécia àquele lugar. Os cantões suíços se revoltam contra o governo central, até por influência da Revolução Francesa. E essas ideias vêm para a Suíça. E esse homem, esse educador, se condói das pessoas que sofrem, dos órfãos daquele tempo. E ninguém sabia que ele tinha amarrado os sapatos com palha, porque não tinha dinheiro para dar um pobre. Então ele retira as fivelas de prata do sapato e entrega para o pobre. Em Paris, o professor Rivaio então coloca essa proposta. Não foi entendido. Como muitos educadores daquela época não foram entendidos. Vimos então que este professor que chega a Paris, nesse contexto que vimos de brilhantismo cultural, ele se vê envolvido não só pela pedagogia de Pestalozzi, que tenta implantar, mas também se vê atraído por um outro movimento, atraído pelas manifestações espirituais. E muitos podem dizer, sim, mas ele se vê atraído por essas manifestações, ele tem essa bagagem porque ele foi discípulo de Pestalozzi, que era um grande educador. Mas nós, os espíritas, pensamos, nós não formamos a nossa bagagem cultural em uma encarnação. A nossa bagagem vai se fazendo lentamente. E colocamos lentamente, muito lentamente, aplicando essa dificuldade que nós temos em evoluir. E a bagagem do professor Rivaio não veio só do tempo de Pestalozzi, ela vem de antes. Vamos voltar?
1369. Nasceu uma cidade da então chamada Boêmia. A cidade chamava-se Ruzinek. Nasceu um menino chamado Jan, e que foi conhecido depois como Jan Hus, como um diminutivo da cidade. Ele ficou conhecido porque era um sacerdote culto, era também um literato, era reitor da Universidade de Praga, quando ele, pelo encaminhamento, vai a Praga. Ora, neste tempo em que ele lá está, ele observa o que a Igreja Católica fazia no momento. É claro que ele é sacerdote da Igreja Católica. Estamos na Idade Média. E ele observa o luxo das igrejas, observa a venda das indulgências, observa que a moral decai e que não se segue mais Jesus. Então, Jan Hus era um perigo para a igreja. Ora, nós não estamos apontando o dedo, dizendo, olha o que a igreja fez. Quem sabe nós também estávamos lá concordando com as indulgências, concordando com o luxo, tanto que ainda estamos aqui no planeta de provas e expiações. Esse perigoso homem, sacerdote, culto, é levado à fogueira para ser morto em 1415. Naquela época se pensava assim, acaba-se com o corpo, acabam-se com as ideias. Como é que nós acabamos com as ideias hoje? Fica mais uma pergunta aí para a gente. Mas esse Jan Hus renasce na França. Lyon tem outro nome. Também é educador, também é pedagogo, também é culto. Que bagagem ele trouxe? Então, se interessa por tudo que se acontece naquela cidade-luz. E começa a ver e a estudar as manifestações espirituais. Mas não por curiosidade, mas por interesse científico. E analisa, estuda, e explora, e compara as mensagens que são trazidas por médiuns de todo lugar. E expõe as suas ideias, mas com cuidado de não destruir a teoria que os outros apresentam, mas analisa essas teorias. E aí, então, com o tempo, estudando, chega ele a um método também pedagógico para colocar as suas perguntas. Como nós já sabemos, fazer perguntas não é fácil. Às vezes é mais fácil responder do que fazer uma pergunta inteligente, concernente, uma pergunta que faça sentido, para que a resposta seja uma resposta que nos fale ao conhecimento. Bem, ele começa então o estudo, analisando e manifestando assim as suas experimentações. Lança livros. Primeiro livro dos Espíritos, com perguntas e respostas. Mas quem é esse discípulo? E que traz esta bagagem desde a Gaia antiga, também aquele trecho da Europa que foi conquistado pelos romanos e que denominou Gaia. Ele era um druida, também sacerdote, também culto. O que traz essa bagagem para poder colocar as respostas dos espíritos superiores.
que trazem, então, para o mundo uma nova visão. Mas uma visão que já havia há muito tempo. Conceitos que eram espalhados em tantas outras religiões. Conceitos milenares, que são assim colocados. Vamos ver os princípios espíritas, dessa doutrina que ele chama espiritismo, doutrina dos espíritos. Então coloca princípios simples. Simples porque compactos. E, de novo, cabe a nós, na atualidade, desmembrar esses conceitos. Fala, em primeiro lugar, da existência de Deus. Muitas outras religiões também têm esse princípio. Nenhuma novidade. Mas fala da existência do espírito e, sobretudo, da sobrevivência do espírito. Também outras filosofias e outras religiões também falam que o espírito sobrevive, que ele continua, que nós não morremos como conhecimento, não morremos como entendimento. Mas aí começa a ir além, para descortinar outros horizontes. Ah, esses espíritos que sobrevivem podem se comunicar. E que consolo para muitos. Que consolo porque aquele que se foi, não se foi para sempre. Tanto que trouxe a sua comunicação para nós. Depois, ele fala dessa multiplicidade de existências que tem o espírito. Tantas outras filosofias do Oriente falaram também da multiplicidade, que também como os gregos, que falavam da multiplicidade de existências. Mas como nós vamos levando muito lentamente a nossa evolução, não entendemos e continuamos uma vida só. E ele ainda fala, dialogando com a ciência possível naquela época, fala da multiplicidade dos mundos habitados. Na atualidade, estamos engatinhando nessa concepção de multiplicidade dos mundos habitados. E falamos assim, que traz dessas teorias também milenares, ele traz este legado, mas traz algo mais. Além de reviver conceitos antigos, de atualizá-los àquela época, ele também traz um legado indispensável para nós. Reviver Jesus. Não o Jesus da cruz, o Jesus morto, aquele que não foi compreendido pelos homens, mas revivendo Jesus com toda a sua potência espiritual. Um legado, então, que nos traz, mas não é um legado de agora, é um legado do sacerdote druida que veio das Galhas, é do sacerdote que veio da Tchecoslováquia e que se indispõe com os conceitos religiosos do momento. É um legado por inspiração de Pestalozzi, porque é preciso que seja pedagógica essa maneira de ensinar. Até que muitos, nós vemos por livros, muitos dizem que este Hippolyte Léon Denisard Rivail foi médico. Não foi médico. É que talvez a gente tenha necessidade de dar um título acadêmico para dar importância a alguma pessoa. Será que na atualidade a gente não pensa da mesma maneira, não é? O título acadêmico, o que vai dar importância?
simples professor, este homem que codificou uma doutrina que atravessou os tempos, mas professor, é tão pouco. Impressões nossas, dos nossos tempos, da nossa atualidade. Então, pensando nessa bagagem e pensando naquele nosso conceito primeiro, nós diríamos, sim, nós espíritas, na atualidade, nós conhecemos Allan Kardec, sabemos da sua biografia, sabemos até um pouco mais daquilo que nós lembramos hoje, mas muito poucos de nós entendemos a obra de Allan Kardec, porque não temos ainda a condição, embora ele tenha aberto apenas uma janela para a espiritualidade. E por que dizemos janela? Porque nós não temos condição espiritual para percebermos por inteiro a verdade da criação de Deus. Abrem-se janelas, abrem-se frestas, para que se vislumbre um pouco de luz. Então conhecemos Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Rivail, mas não podemos dizer ainda, a não ser por poucos, que entendem a obra de Allan Kardec. Gratidão a esse espírito, gratidão ao professor Rivail, e gratidão àquele que foi chamado por Zéfiro, o espírito, na codificação, foi chamado de Allan Kardec. Muita paz aos nossos lares. Que assim seja. Ao concluirmos a nossa reunião, passamos então aos nossos agradecimentos. Agradecemos, em primeiro lugar, a nossa irmã, ao Espírito Elisa Hildesheim, pelas bênçãos das suas palavras orientadoras, pela gentileza de atender o nosso convite e deixar-nos realmente a mensagem consistente. Agradecemos também a todos os que nos honraram com sua atenção, relembrando, você gostou? Então, dê o seu like, compartilhe e clique no sininho. Assim você receberá o chamado quando houver uma publicação de uma nova mensagem. Renovamos o convite. Estejam conosco novamente na próxima segunda-feira, às 19 horas, quando teremos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Façamos a nossa prece de encerramento. E com ela encerraremos a nossa atividade desta oportunidade. Unamos nosso pensamento. Senhor, ao término de mais esta reunião virtual, ao encerrarmos a nossa gratidão, a assistência espiritual dos teus mensageiros, mas também a nossa gratidão a Elisa, por ter conduzido a nossa atenção, o nosso raciocínio com a mensagem tão propícia a essa ocasião, para que possamos em uníssonos demonstrar a nossa gratidão a esse missionário abençoado. Também agradecemos a sintonia de todos que acompanharam a nossa virtual nessa ocasião. Abençoa o Senhor onde estiverem nesse instante, renovando as energias à disposição para mais uma semana da luta evolutiva na tua existência. Com a tua permissão, com a permissão desses espíritos, teus mensageiros, e a aquiescência de todos que nos acompanharam, que possamos dar como encerrado essa oportunidade de mensagem, de reflexão e de preces. Permaneça conosco, Senhor, que assim seja. Obrigado, amigo, por
onde vim, porque estou aqui, para onde vou, como ser feliz, como encontrar Jesus. Com seu trabalho, hoje temos o Consolador, que nos trouxe o Cristo, rede vivo, e a nossa fé hoje é raciocinada, não há mais nada o que temer, apenas caminhar. Brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo. Brilhar na terra, porque a verdade encerra, e assim digo Kardec, obrigado pelo Espiritismo, por ter renunciado, pelo Espiritismo e a vida dedicado ao Espiritismo.